Sim! Eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver análise AC, somando correntes na associação paralelo. Será que dá para somar correntes no circuito AC? Claro que sim! E eu vou mostrar nesse tutorial usando um circuito bem simples e prático. E você nunca mais terá dúvidas sobre esse assunto. Vamos lá? Esse é o circuito. Não podia ser mais simples, não é mesmo? A pergunta é, determine a corrente total no circuito da figura. Agora é a tensão que é a mesma em todos os componentes. Afinal, eles estão em paralelo. E você já está careca de saber que todos os componentes em paralelo estão na mesma tensão. Como determinar a corrente de entrada, a corrente na fonte? Sim, usando a lei de Ohm. Primeiro achando a impedância equivalente e depois a corrente total. Mas alguns de vocês poderão dizer, mas não dá para usar a lei dos nós e simplesmente somar as correntes? Sim, as duas formas são possíveis, mas sempre usando vetores no plano das impedâncias. Qual é o primeiro passo então? Isso mesmo, passar para o plano das impedâncias. É bem fácil, só tem um indutor. A reatância indutiva é igual a 2πfL, frequência 60 Hz. Quando a fonte AC não indica nada, então a frequência será 60 Hz. E o ângulo de fase da tensão da fonte é 0 grau. A reatância indutiva é 75,4 ohm. Vou colocar no diagrama. Não vou desenhar a forma das impedâncias, aquele quadradinho, só para simplificar. Não esqueça do mais J na frente. Vou mostrar os dois métodos e no final você escolhe o método da sua preferência. Agora vou resolver usando a associação de impedâncias, a lei de Ohm aplicada às impedâncias. Qual a equação usar para determinar a impedância equivalente? Isso mesmo, aquela do produto sobre a soma, que você já conhece bem, pelo menos se for seguidor do professor Bairros. Então é só substituir os valores. O produto do numerador é fácil, note que fica mais J. Como é divisão, você já sabe, tem que passar para a forma polar. Novamente, o numerador é fácil. O mais J se transforma em mais 90 graus. O denominador tem que aplicar a regra completa, com arco tangente e tudo mais. Resolvendo, agora temos uma divisão simples. O módulo final é igual à divisão dos módulos e o ângulo é igual ao ângulo do numerador menos o ângulo do denominador. Pronto! Esse é o valor da impedância equivalente. Agora é só calcular a corrente usando a lei de Ohm aplicada às impedâncias, substituindo os valores usando a forma polar, afinal é uma divisão. Calculando, chegamos à corrente total. Viram? Foi exatamente como você fazia em corrente contínua. Vou colocar os valores no circuito. O ângulo da corrente é negativo. Está atrasada? Afinal, é um circuito indutivo. E nos circuitos indutivos, a corrente está atrasada em relação à tensão. Tudo normal, então. Agora vou usar a lei dos nós. Exatamente como você já conhece. A soma das correntes que entram no nó é igual à soma das correntes que saem do nó. Mas no circuito AC é uma soma vetorial, não esqueçam. Nesse circuito a corrente total é igual à soma da corrente na resistência mais a corrente no indutor. Simples assim. Para calcular a corrente em cada ramo, use a lei de Ohm aplicado às impedâncias. A corrente na resistência R1 é igual à tensão V1 sobre a resistência R1. É só substituir os valores e calcular. Esse é um cálculo simples, porque os ângulos são iguais a 0 grau. Na resistência, nem precisa escrever. Então, a corrente na resistência é uma divisão simples. Vamos escrever no diagrama? Olha lá, sem ângulo algum. Quando é zero, não precisa escrever. Para calcular a corrente no indutor, é a mesma coisa, mas agora tem ângulo no numerador e no denominador. Substituindo os valores, calculando o módulo pela simples divisão e os ângulos subtraindo o ângulo do numerador menos o ângulo do denominador. Pronto! Essa é a corrente no indutor.
Vamos escrever no diagrama. Agora tem ângulo. Como o ângulo é menos 90 graus, então é só substituir por menos j. Agora é só fazer a soma. Mas cuidado, a soma é melhor fazer na forma quadrática. Então, tem que passar a forma polar da figura para a forma quadrática. Nesse caso, é particularmente fácil. A corrente na resistência tem ângulo zero. Então, é só escrever o módulo sem ângulo algum. No indutor também é fácil, só tem a parte imaginária. Então, fica o módulo e o ângulo é transformado em menos j. Isso porque o ângulo é menos 90 graus. Essa é a corrente total escrita na forma quadrática. Mas o que você mede é um módulo. Então, vamos transformar a forma quadrática para a forma polar. O resultado na forma polar é mais prático. Então, é só aplicar as equações conhecidas, o módulo e o arco tangente. É só resolver e pronto! Essa é a corrente total, exatamente a mesma calculada pela lei de Ohm. Veja o resultado no diagrama. Exatamente o mesmo valor calculado antes. Ainda bem, não é mesmo? Os dois métodos funcionam. Agora vou desenhar a soma desenhando os vetores, para que vocês vejam como os vetores se comportam. Vou usar o esquadro e o compasso para essa tarefa. Desenhar é bom e eu gosto. A soma agora é vetorial. Veja as correntes que calculamos antes na forma quadrática. É a partir desse formato que desenhamos os vetores. Primeiro, vou desenhar a corrente na resistência. Essa corrente está a 0 grau, por isso é desenhada na linha horizontal. A partir daí é possível escrever a escala. O comprimento dessa corrente é de 10 centímetros. Veja a escala na figura. Agora vou desenhar a corrente no indutor. Está a menos 90 graus, por isso vou desenhar para baixo. O vetor de 2,92 amperes deverá ser ajustado multiplicando pela escala. Agora é só fazer a soma. Lembra como fazer? É só traçar as linhas em vermelho, que são paralelas aos vetores já desenhados. Desenhe a corrente total, da origem até a junção das linhas em vermelho. Agora é só medir e dividir pela escala. Pronto, já temos o módulo da corrente. Para medir o ângulo é só usar o esquadro. Pronto, temos o ângulo também. Aqui, o mais importante é o desenho. Note que a corrente total está atrasada em relação à tensão. Aqui fica bem claro isso, por isso o ângulo negativo. A corrente na resistência está a 0 grau, está em fase com a tensão, exatamente como esperado na resistência. A corrente no indutor está atrasada de 90 graus, exatamente como esperado no indutor. Pronto! Agora você consegue enxergar as correntes. Desenhar é preciso. Você viu duas formas de calcular as correntes em circuitos paralelos. Qual você achou mais fácil? Eu acho que usar a lei dos nós é mais fácil. Deixe a sua opinião nos comentários. Hoje você deu mais um passo para entender os circuitos AC. Vamos continuar a nossa caminhada nos próximos tutoriais. Aguarde! E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim, é www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!